Bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Vamos dar sequência a um conjunto de aulas sobre integrais que começou aqui na aula 1. Inclusive convido a você, se não fez ainda, se não assistiu a aula 1, que você assista a aula 1 e ao final tem uma sugestão para você no comentário colocar algumas respostas lá que foi solicitada. Então, se você não fez ainda, eu vou colocar o link aqui na tela em algum lugar para que você acesse depois a aula. Qualquer coisa, até é interessante que você pare essa aula, assista a anterior para voltar nessa, porque as aulas têm uma certa sequência. Bom, seguindo, eu vou contribuir, porque a ideia lá é colocar expressões de antiderivadas. Então, estou colocando uma aqui, ó, antiderivada de x elevado a n em relação a x, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante arbitrária. Lembrando que o n tem que ser diferente de menos 1. A justificativa dessa expressão ser verdadeira, como a derivada desfaz o que a antiderivada faz e vice-versa, eu vou fazer a derivada deste termo, e a derivada deste termo tem que retornar o termo inicial aqui, que é o x elevado a n. Então, essa derivada, a derivada da soma, é a soma das derivadas. Aí eu já assinalei em vermelho aqui, porque a derivada de constante dá zero. Este termo aqui, esta derivada, o n mais 1 aqui é constante, porque eu estou derivando em relação a x, ele sai da derivada, como ele está aqui no denominador, vai ficar 1 sobre n mais 1, que multiplica a derivada de x elevado a n mais 1 em relação a x. Como aqui já deu zero, eu vou resolver só este aqui. Repito, o 1 sobre n mais 1, e a derivada de x elevado a n mais 1 é x elevado desce o expoente n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1 menos 1. Observe que a gente tem esse termo se anulando com esse, pode cortar, e além disso, eu tenho aqui, ó, que mais 1 menos 1 dá zero. Então vai sobrar 1 que multiplica xn, que é igual a xn. Então retornou, né? Então a derivada desfez o que a antiderivada fez. São operações inversas e isso vai acontecer. Usando essa expressão, vamos resolver aqui este exercício. Se você quiser, pausa o vídeo, aí você tem um tempo que você tenta fazer baseado na expressão anterior, e aí depois você volta o vídeo. Lembrando, pessoal, que nesses primeiros exercícios, essa aqui é uma antiderivada simples, eu vou resolver passo a passo, mostrando a aplicação de todas as regras que a gente vai utilizar ao longo dessa caminhada, mas um pouquinho mais à frente, você pode fazer direto uma antiderivada desse tipo. Bom, espero que tenha dado tempo de você fazer aí, após a sua pausa. Vamos lá a resposta. Coloquei aqui, porque eu vou utilizar esta expressão da antiderivada. Então, a antiderivada da soma é a soma das antiderivadas. Aqui o 2 é constante, eu tirei da antiderivada, então ficou 2 que multiplica a antiderivada de x em relação a x. Aqui o 7 eu também tirei, que ele é constante, ficou 7 vezes a antiderivada de 1 dx. Ali eu poderia deixar 1 dx ou apenas integral de dx, é equivalente. Bom, agora eu vou resolver esta integral aqui em separado. Falei integral, que é o termo que a gente vai usar, mas eu quero no momento usar a antiderivada. Vamos resolver essa antiderivada aqui.
Então, olha só, o expoente aqui é 1, destaquei. Usando essa expressão vale, porque ó, é x diferente de menos 1, aqui é 1, está valendo. Então fica x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mas eu estou chamando aqui de uma constante C1, porque quando eu resolver a outra vai aparecer uma constante C2. Então x elevado a 1 mais 1 é x ao quadrado sobre 2 mais essa constante. Observe que se você derivar este termo, pode até fazer aí para treinar, você vai retornar ao termo x. Então, vale a pena quem está iniciando fazer essa atividade. Então, eu já tenho o valor dessa antiderivada. Agora, antiderivada de 1 dx, professor, mais 1 não é igual a x elevado a n. É assim, porque eu posso escrever o 1 como sendo x elevado a 0. O expoente aqui é 0, diferente de menos 1, posso utilizar essa alternativa aqui de expressão. Então, x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1 mais a constante C2. 0 mais 1 é 1, óbvio, né? Então, fica x elevado a 1, que é igual a x sobre 1, x, mais a constante de integração C2. Agora eu vou retornar esses dois valores que eu acabei de encontrar aqui. Então, a antiderivada de 2x mais 7 dx é igual a 2 vezes o valor dessa antiderivada, que é x ao quadrado sobre 2 mais C1, mais 7 vezes o valor dessa antiderivada, que é x mais C2. Bom, multiplicando aqui, fazendo a distributiva, 2 que multiplica x ao quadrado sobre 2 é x ao quadrado, mais 2 que multiplica C1 é 2C1, mais 7 que multiplica x é 7x, e 7 que multiplica C2 é 7C2. Agora, juntando os termos que tem x e com os termos que não tem x, ordenando a posição deles aqui, eu vou ficar com x ao quadrado mais 7x mais 2 vezes a constante C1 mais 7 vezes a constante C2. Repare que eu destaquei aqui. Por quê? Bom, eu não vou ficar escrevendo um conjunto de constantes ali, somando, multiplicando. Por quê? Porque você há de concordar que se eu tenho 2 multiplicado por uma constante, 7 multiplicado por uma constante, esses valores são constantes. Além disso, a soma dessas constantes continua sendo um valor constante. Ou seja, eu vou escrever aqui apenas que a antiderivada de 2x mais 7 em relação a x é x ao quadrado mais 7x mais um único c, onde esse c é a soma das constantes de integração envolvidas no problema. Ok? Então, esta é a solução da primeira, o nosso primeiro exemplo aqui nessa sequência. Continuando, um segundo exemplo, e aí novamente eu peço para que você pause o vídeo, tente fazer e depois retorna para ver se você acertou. Novamente, nós vamos usar a mesma expressão. Por quê? Vou dar já a dica aqui. A raiz quinta de x à quarta pode ser escrito na forma de x elevado ao expoente fracionário. Ok? Bom, espero que tenha dado tempo aí, após a sua pausa, de você fazer o exercício. Se você não fez, ainda dá tempo. Pausa, faz o exercício e depois confere o resultado. Usando essa expressão, aqui ó, a integral, a antiderivada de raiz quinta de x à quarta em relação a x é igual à antiderivada de x elevado a 4 sobre 5 em relação a x. Usando essa expressão, eu vou ter que x é x elevado a 4 quintos mais 1 sobre 4 quintos mais 1 mais a constante. Repare que aqui eu só estou usando já uma única constante, porque eu sei que eu não vou ter outro termo, não vou ter uma soma de constantes. Aqui, fazendo essa continha, 5 vezes 1 é 5 mais 4, 9. Então, x elevado a 9 sobre 5, dividido por 9 sobre 5, mais a constante de integração.
dividir por fração é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar 5 sobre 9 vezes x elevado a 9 quintos, mais a constante. Note novamente que se eu derivar essa expressão, eu tenho que chegar igual a essa expressão, nessa forma de raiz ou na forma de expoente fracionário. Esse é o segundo exemplo. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Um abraço. Não deixa aí de compartilhar e curtir. Ative o sininho aí do canal e vamos seguir em frente. Daqui a pouco tem outro vídeo aí para que você continue esse estudo sobre integrais. Valeu, pessoal. Vem com a gente. Vamos junto, hein? Na onda da matemática. Um abraço, pessoal.